Antes de iniciarmos nossa oração, vamos tirar um momento para refletir sobre a palavra de Deus em nossa jornada. Muitas vezes somos surpreendidos por batalhas que não conseguimos ver com os olhos naturais, mas elas estão acontecendo agora, nesse exato momento. E, embora não sejam travadas com armas ou violência, essas batalhas são reais e afetam nossas vidas mais do que podemos imaginar. Não estamos falando de conflitos que vão ser noticiados na TV, mas de uma luta espiritual que ocorre nas regiões invisíveis. A Bíblia nos alerta sobre isso com muita clareza. Podemos tentar ignorar ou desconsiderar essa batalha, mas isso não fará com que ela desapareça. O fato de não estarmos conscientes não nos livra de seus efeitos. Como uma tempestade que se aproxima sem aviso, essa batalha espiritual também não dá descanso. Pode ser que você tenha tentado fechar os olhos para ela, mas a realidade não vai mudar, simplesmente porque você decidiu não ver. A verdade é que o inimigo quer que você viva inconsciente, porque quanto menos você souber, mais exposto e vulnerável você estará. Porém, Deus não nos deixou à mercê dessa luta. Ele não nos revela a existência dessa batalha para nos amedrontar ou nos deixar inquietos. Ele faz isso porque, como um pai amoroso e cuidadoso, ele quer que estejamos preparados. E, acima de tudo, ele já nos forneceu todas as ferramentas que precisamos para resistir ao mal e viver em vitória, mesmo no meio da guerra espiritual. Se você acredita que Deus nos preparou para a batalha, digite Amém nos comentários. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá uma poderosa imagem do que significa estarmos preparados para essa guerra espiritual. Em Efésios 6, 10-18, ele escreve: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que, quando o dia mau chegar, possam resistir e permanecer firmes. Paulo nos dá uma orientação muito clara. A batalha espiritual não pode ser vencida com as nossas forças humanas. Nós não temos força para lutar sozinhos. Nossa vitória vem do Senhor, e é nele que devemos nos fortalecer. A armadura de Deus não é algo opcional ou algo que podemos escolher usar quando nos sentimos prontos. Ela é essencial para a nossa proteção diária. E, ao colocá-la, não estamos confiando em nossa própria capacidade, mas no poder divino que Deus nos oferece. Cada peça dessa armadura foi dada a nós por amor, para nos manter protegidos e firmes diante do inimigo. Como Paulo diz, não podemos confiar em nossa própria força, mas devemos confiar em Deus. Ele nos capacita para permanecer firmes e resistir aos ataques espirituais. E é exatamente isso que vamos ver agora, como essa armadura, dada por Deus, pode nos proteger em todos os momentos da nossa vida. Se você confia que a força de Deus é suficiente para resistir ao inimigo, digite glória a Deus. A primeira peça da armadura que Paulo menciona é o cinto da verdade. Nos tempos antigos, o cinto de um soldado era essencial para segurar o restante da armadura no lugar. Ele não era apenas um acessório, mas uma peça fundamental para a estabilidade e mobilidade do guerreiro. Da mesma forma, a verdade de Deus é o que mantém nossa vida espiritual firme e estável. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. A verdade de Deus, revelada na sua palavra,
é o que nos dá direção, firmeza e clareza em meio ao caos do mundo. O inimigo, por outro lado, é o pai da mentira. João 8:44. Ele tenta semear engano em nossos corações, distorcendo a verdade e criando dúvidas. Sua maior arma é a mentira, e ele usa disso para nos fazer duvidar da bondade de Deus e da nossa identidade em Cristo. Mas quando estamos revestidos com o cinto da verdade, não somos facilmente enganados. A verdade de Deus nos mantém firmes, nos dá estabilidade e clareza, mesmo quando o mundo à nossa volta tenta nos confundir. Quando conhecemos e nos revestimos da verdade de Deus, somos capazes de distinguir o que é verdadeiro do que é falso. A verdade nos protege contra o engano, mantendo-nos ancorados em Deus, que nunca mente. E, assim como o cinto era a base da armadura de um soldado, a verdade é a base para a nossa vida espiritual. Sem ela, todas as outras peças ficam vulneráveis. Se você deseja viver na verdade de Deus e se proteger contra o engano, digite amém nos comentários. A próxima peça da armadura é a couraça da justiça. A couraça, no contexto de um soldado, tinha a função de proteger o coração, o órgão vital do corpo. Em termos espirituais, a couraça da justiça tem o papel de proteger nosso coração, o centro das nossas emoções, pensamentos e decisões. Paulo nos lembra que o inimigo sempre tentará atacar nosso coração, porque ele sabe que, se conseguir afetar nossos sentimentos e nossa confiança em Deus, teremos dificuldades em resistir à tentação e ao pecado. Mas a justiça de Cristo é a nossa proteção. Não é uma justiça que conquistamos com as nossas próprias forças ou boas ações, mas a justiça que recebemos através do sacrifício de Jesus. Quando Cristo morreu na cruz, ele nos deu sua justiça, menos uma justiça perfeita e imaculada. Assim, quando estamos revestidos da couraça da justiça, estamos protegidos contra as acusações do inimigo, que tenta nos convencer de que somos indignos, sujos ou insuficientes. O inimigo usa sentimento de culpa, vergonha e condenação como armas para enfraquecer nossa confiança. Ele quer nos fazer acreditar que, por causa dos nossos erros passados, não merecemos viver na liberdade e no amor de Deus. Mas a couraça da justiça nos lembra de que, em Cristo, somos justificados, perdoados e completamente aceitos por Deus, quando sabemos quem somos em Cristo. Nossa identidade está protegida e não somos facilmente abalados. Se você crê que a justiça de Cristo te protege, digite glória a Deus nos comentários. A próxima peça da armadura de Deus são os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Nos tempos antigos, os soldados usavam sapatos especiais, com cravos ou saltos, que os ajudavam a manter o equilíbrio e a estabilidade durante a batalha. Espiritualmente, os calçados que Deus nos dá são essenciais para que possamos permanecer firmes enquanto avançamos na nossa caminhada com Cristo. Eles nos prepararam para um caminho de paz, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em turbulência. O Evangelho da Paz nos lembra que, em Cristo, já temos a vitória. Ele conquistou a paz para nós, não apenas em nossas almas, mas também em nossos relacionamentos com Deus e com os outros. A paz que Jesus nos dá não é a paz superficial do mundo, que depende das circunstâncias, mas uma paz profunda que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Quando estamos firmados no Evangelho da Paz, podemos caminhar com confiança, sabendo que nossa segurança não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas da obra que Cristo já fez por nós na cruz. Quando o inimigo tenta nos distrair com ansiedade, medo ou insegurança, podemos
resistir, pois estamos calçados com a paz que vem de Deus. Os calçados do Evangelho nos permitem avançar, levando essa paz a outros. Como em 2 Coríntios 5:20, onde somos chamados a ser embaixadores de Cristo. Não devemos ser agentes de confusão, mas de reconciliação e paz. Nossos pés, calçados com a paz de Cristo, nos impulsionam a compartilhar essa mensagem de boa nova a todos ao nosso redor. Se você deseja ser um portador da paz de Cristo, digite amém nos comentários. A próxima parte da armadura de Deus é o escudo da fé. Paulo nos ensina que a fé é o nosso escudo, capaz de apagar os dardos inflamados do maligno. Em tempos de guerra, os escudos dos soldados eram fundamentais para proteger o corpo das flechas e ataques do inimigo. Espiritualmente, a fé funciona da mesma forma, protegendo nossa mente e coração dos ataques do inimigo. Os dardos que o inimigo lança contra nós podem assumir muitas formas: dúvidas, medos, tentação, insegurança, menos. Mas a fé em Deus é a proteção que precisamos para manter nossa confiança em sua fidelidade. Quando o inimigo tenta nos atacar com pensamentos de desespero ou acusações, a fé nos lembra da verdade de Deus. A fé é a confiança inabalável de que Deus é quem Ele diz que é e que Ele cumprirá suas promessas. Mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis, a fé nos permite permanecer firmes, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Quando levantamos o escudo da fé, estamos dizendo: eu confio em Deus, independentemente do que esteja acontecendo ao meu redor. Não podemos viver uma vida cristã vitoriosa sem fé. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. A fé é a base de nossa relação com Deus. Quando escolhemos acreditar nas promessas de Deus e confiar em seu caráter, estamos nos protegendo contra os ataques espirituais que querem minar nossa confiança. O escudo da fé nos ajuda a permanecer firmes, mesmo diante das dificuldades. Se você escolhe confiar em Deus, mesmo nos tempos difíceis, digite glória a Deus nos comentários. A próxima peça da armadura de Deus é o capacete da salvação. O capacete, como sabemos, é a peça que protege a cabeça, o centro do comando do corpo. Espiritualmente, o capacete da salvação protege a nossa mente, onde o inimigo muitas vezes tenta semear dúvidas, confusão, medo e vergonha. Nossa mente é um dos maiores campos de batalha e é nela que as lutas mais intensas frequentemente acontecem. O inimigo sabe disso e tenta constantemente atacar nossos pensamentos, fazendo-nos questionar nossa identidade e o que Deus diz a nosso respeito. Mas o capacete da salvação nos lembra da nossa identidade em Cristo. Em 1 Tessalonicenses 5:8, Paulo nos diz que devemos vestir o capacete da salvação, pois essa salvação nos dá segurança, esperança e proteção contra as mentiras do inimigo. A salvação que recebemos através de Jesus é a nossa certeza de que, independentemente das circunstâncias, pertencemos a Deus e nossa vida está segura nas suas mãos. Isso é algo que o inimigo não pode tirar de nós. Quando estamos cientes da nossa salvação em Cristo, nossa mente fica protegida das investidas de dúvida e condenação. Não importa o que o inimigo tente dizer, sabemos quem somos em Cristo, salvos, amados e redimidos. Isso nos dá clareza de pensamento e paz interior, porque entendemos que nossa segurança não vem de nossa performance ou das circunstâncias, mas do que Jesus já fez por nós. Se você tem certeza da sua salvação em Cristo, digite amém nos comentários.
A última parte da armadura de Deus é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo nos lembra que a palavra de Deus é a nossa única arma ofensiva. Enquanto todas as outras peças da armadura são para nossa defesa, a espada nos permite avançar e lutar contra as mentiras e ataques do inimigo. Quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, ele não usou argumentos humanos, mas respondeu com a palavra de Deus. Está escrito, Mateus 4:4. Ele usou as Escrituras como uma espada afiada para derrotar as mentiras e enganos do inimigo. A palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa. Hebreus 4:12. Ela não é apenas um livro de história, mas uma espada espiritual que, quando usada corretamente, tem o poder de quebrar as fortalezas do inimigo e nos trazer vitória. Quando enfrentamos tentações, dúvidas ou dificuldades, a palavra de Deus é nossa resposta. A cada situação que surge, podemos declarar a verdade de Deus, rejeitando as mentiras do inimigo e avançando em fé. A espada do Espírito é a palavra que Deus nos deu para lutar em seu nome. E, quando a usamos, estamos proclamando a verdade e a autoridade de Deus. Mas, para que essa espada seja eficaz, precisamos conhecê-la. Não podemos usar algo que não conhecemos. É por isso que é tão importante ler e meditar na Bíblia todos os dias. Quanto mais entendemos a palavra de Deus, mais afiada nossa espada se torna. Quando os ataques vêm, podemos defender-nos com a verdade e atacar as mentiras do inimigo com a palavra de Deus. Se você se compromete a usar a palavra de Deus como sua espada espiritual, digite "Glória a Deus" nos comentários. Depois de refletirmos sobre a armadura de Deus, é importante lembrar que o propósito dela é nos manter firmes na batalha espiritual que enfrentamos todos os dias. A armadura de Deus não é algo que usamos apenas em momentos de crise, mas algo que precisamos vestir diariamente. Paulo nos exorta a revestir-nos da armadura, o que implica uma ação contínua. Cada peça da armadura tem uma função específica, e juntas elas nos preparam para resistir a todos os ataques do inimigo e para avançar em nossa jornada com Cristo. Em Efésios 6:13, Paulo nos diz: "Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de haverdes vencido tudo, permanecer firmes, não importa qual seja a luta que você está enfrentando, a armadura de Deus é a chave para permanecer firme e vitorioso. Quando você se reveste de sua verdade, justiça, paz, fé, salvação e palavra, você está pronto para resistir ao inimigo e caminhar em vitória. A boa notícia é que, embora a batalha seja real, a vitória já foi conquistada por Jesus. Ele já derrotou o inimigo na cruz e nos deu tudo o que precisamos para vencer. A armadura de Deus não é apenas uma forma de nos proteger, mas também um lembrete de que temos uma posição de vitória em Cristo. Quando você se reveste dessa armadura, você não está apenas defendendo-se, mas também proclamando a vitória que Jesus já conquistou por você. Se você acredita que, com a armadura de Deus, você pode vencer qualquer batalha, digite "Amém" nos comentários. Agora que refletimos sobre a armadura de Deus, é essencial lembrar que a oração é a chave para manter cada peça dessa armadura funcionando efetivamente em nossas vidas. A oração é nossa comunicação direta com Deus. E Paulo, em Efésios 6:18, nos instrui a orar em todo tempo, no Espírito, com toda oração e súplica, vigiando com toda a perseverança. A oração não é uma opção, mas uma necessidade para quem deseja viver em vitória na batalha
espiritual. A oração é onde nossa força é renovada, onde encontramos direção e onde nossa confiança em Deus é fortalecida. Quando oramos, estamos reconhecendo que não podemos lutar sozinhos, mas precisamos do poder de Deus. Ela nos permite invocar o nome de Jesus e invocar suas promessas em nossas vidas, nos dando a confiança de que Ele está conosco em cada passo da jornada. Quando oramos, revestimos nossa vida com as verdades que aprendemos da Palavra de Deus, e isso ativa as forças espirituais que estão ao nosso redor. A oração também é um momento em que podemos interceder pelos outros. Quando oramos por nossos irmãos e irmãs em Cristo, estamos unindo nossa fé e nos fortalecendo mutuamente. Nunca subestime o poder de uma oração. Ela tem o poder de quebrar correntes, de abrir portas, de restaurar relacionamentos e de trazer a paz de Deus, que excede todo entendimento. Portanto, nunca se esqueça de orar, de clamar a Deus e de confiar que, por meio da oração, você está se alinhando com o poder que vem do alto. A oração é o combustível da nossa fé e a ferramenta que Deus nos deu para viver de maneira vitoriosa. Se você está pronto para orar e colocar toda a armadura de Deus em ação, digite amém nos comentários e compartilhe essa oração com alguém que precisa dela.